Bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou entrando aqui mais uma vez, não para mentir, mas sim para fazer a obra do meu Deus, que foi isso que eu falei para ele. Nem que seja na casa do Senhor, nem que seja por um celular. Eu não entrei para pedir nada, mas sim para falar de Deus Todo-Poderoso. O que Deus faz na vida de uma pessoa. Gente, Deus, ele é lindo, gente. Eu estava com um problema sério, ele me curou do meu ouvido. Eu estava quase surda do meu ouvido, eu não estava mais conseguindo ouvir. E fora outras coisas que aconteceu na minha vida. E então, muitas vezes, como nós estamos com problemas de saúde, com muitos problemas de, financeiro, muitas vezes dificuldade, muitas vezes as coisas acontecem. Muitas vezes a gente está ali na casa do Senhor, a gente sai dos caminhos do Senhor, vai procurar outras coisas na rua, no mundo, né? Quer dizer, no mundo, né? E então a gente esquece que nós servemos um Deus que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. E Deus disse que ele tem que provar o dele. Então, para ele provar o dele, ele sempre vai botar alguma dificuldade na frente, que é para saber se você realmente serve a ele. Para você realmente nos dizer assim, vem tudo de mão beijada para mim. Tudo vem fácil para mim. Mas muitas vezes tudo vem com dificuldade, muitas vezes vem com doença. Muitas vezes a pessoa está doente, está enferma, muitas vezes a pessoa perde até a fé de acreditar em Deus, dizendo que Deus não existe, tudo é ilusão da cabeça do povo, que o povo não sabe o que falar e fica falando que Jesus não existe. Mas Deus, ele existe. Deus, ele faz milagre, ele cura, porque eu sou prova e testemunha viva dele, o que ele já tem feito na minha vida. Ele já fez tanta maravilha, já me curou de um câncer, ele já me curou de tantas coisas, entendeu? Já passei por tantas aprovações na mão do Senhor, né? Tava com um problema sério na minha cabeça. Então, o testemunho não é para mim. Não é para mim glorificar a mim mesmo, mas sim para mim dizer a vocês, igual aquele cego que Jesus ia passando, ele dizia: Deus de Davi, tenha compaixão de mim. E ele dizia assim: o que tu quer que eu te faça? Ele só quer ver. E ele foi, passou a mão nos olhos do cego, ele foi lavar lá no tanque, e ele ficou curado. E ele saiu glorificando o nome de Deus, dizendo: Deus tinha curado ele, Deus tinha curado ele, né? Então, Deus cura o leproso, Deus cura as enfermidades, Deus cura da angústia no coração, da tristeza na alma. Deus, ele cura as pessoas, como a gente dá lugar realmente, como a gente acredita, como ele mesmo fala em Mateus, como a gente tem fé. É como aquelas 10 virgens, né? Tinha as prudentes e as sem ser as prudentes, né? As tolas, né? Então, as que tinham azeite e as que não tinham azeite, as que ia pedir emprestado, e elas disseram: "Isso daqui só dá para mim, vá lá comprar." E como o noivo chegou, bateu na porta, elas entraram. Não, o noivo chegou, abriu a porta, elas entraram. E como as outras que não tinham azeite chegaram por último, bateram na porta, Jesus falou assim: "Vós mesmo não te conheço." Ele disse: "Vigia, que não saber a hora do homem chegar. Não sabe a hora que Deus vai vir." Né? Então, nós, ser humano, nós temos que vigiar, nós temos que buscar na palavra, profundamente conhecer a palavra de Deus, começar a tirar um tempo para ler a Bíblia, estudar a palavra e levar o perdão, porque Deus diz assim: eu sou o perdão. É igual aquele homem que devia ao outro diz assim: eu quero que tu me pague. Aí o rei mandou pegar ele e disse assim: eu te perdoo o que tu tá me devendo. Mas aquele outro simplesinho, ele chegou lá e foi ameaçar o simplesinho: não, eu quero meu dinheiro todinho. Mas ele não se lembrou que ele também estava devendo, e o rei foi lá, perdoou ele, né? E então, o que foi que aconteceu? Ele foi preso no lugar do outro, porque ele estava cobrando o imposto pro outro. Já que o rei tinha perdoado o imposto dele, por que ele não perdoou o mais simplesinho? Não é isso? Então, Deus, ele trabalha, ele está no controle de nossa vida, ele está no controle de nossa família, de nossos filhos, de nossas filhas, como sai, nós não sabe, né? Porque quem tem filho sabe do que eu estou falando. Então, é isso que nós temos que dizer assim: hoje nós temos que se entregar ao Senhor Jesus, porque as coisas cada dia se passa, tá mais difícil.
A dificuldade está muito grande, não é só para um nem para todo. Muitas vezes falta de emprego, falta de condição, muitas vezes falta o pão, muitas vezes falta o café, muitas vezes falta o que você precisa. E Deus diz assim, eu sou a palavra. Deus diz assim, não é só do pão viverá o homem, não é só da comida viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Como tu te enche da palavra de Deus, tu tem como tu entregar a palavra de Deus a outra pessoa. Agora eu te pergunto, você está do outro lado nesse vídeo, assistir esse vídeo, tem como um cego guiar outro cego? Se você está precisando de ajuda, você tem que correr atrás de quem enxerga, de quem está vindo comunhão com Deus, de quem realmente está com comunhão com Deus, que quer o teu bem. Ele vai te ajudar numa palavra, numa oração, ele vai te ajudar subindo montes, fazendo as obras de Deus, porque ele está escolhido por Deus, né? Mas Deus ainda fala, tem como um cego ajudar outro cego? Se tu não conhece a palavra, se tu realmente já foi batizado, já foi na igreja, está afastado da casa de Deus e tem a Bíblia na sua casa só para manter de mantimento fechada, muitas vezes você nem olha para a Bíblia, você tem o tempo todinho para você assistir um vídeo, para assistir um filme, para assistir um desenho, para assistir vídeo, não sei de que, vídeo, não sei de que. Você tem como conhecer a palavra de Deus? Tem como tu orar em uma pessoa se tu não está na palavra? Se tu não está buscando a Deus no profundo dentro da igreja? Jejuar, mas eu jejuo na minha casa. Jejuar, a gente jejua, mas a gente tem que estar na palavra, tem que buscar a palavra na casa do Senhor. A gente tem que pedir ajuda. E a palavra, ela nos sustenta. É como Deus disse. Deus fala assim, conhecer a palavra. E a palavra te conhece. Porque como a gente fala, Senhor, ele te salva, ele te ajuda. É como a água, Deus disse da água. Quem tem sede, quem quer beber da água viva, que quem tiver sede, não sente mais sede, porque está cheio da palavra de Deus. A palavra é o alimento. Deus não fala só do pão, não é só da carne, nem só do feijão, não. Deus fala a palavra. Deus fala isso na palavra dele. E Deus disse ainda, como você vira as costas para essa palavra aqui, para a Bíblia, você está virando as costas para ele. E ele fala, tem como Deus, você servir dois senhores? Não tem, você tem que escolher um só Senhor para servir. Não é eu querer estar ouvindo a oração, aí está acontecendo tudo na minha vida. Eu estou passando por um deserto tremendo, mas eu não vou suportar, eu vou sair da casa de Deus. Eu não vou mais para aquela igreja, eu não vou mais procurar outra igreja, eu não vou mais fazer mais nada, eu não vou mais querer saber. Eu vou procurar o primeiro que eu vejo na minha frente, seja o que for. Eu vou lá procurar ali, misturar com os outros, mas eu não vou me procurar com uma pessoa da igreja, eu não vou procurar um servo do Senhor, eu não vou procurar um pastor, seja quem for da casa do Senhor, para poder me orientar do que está acontecendo comigo. Entendeu? Então a palavra de Deus, ela ensina. Ela diz, se tu permanecer firme em mim, fazer minha obra, buscar, glorificar o meu nome, com certeza tu nunca vai estar sozinho. Tu sempre vai estar acompanhado com ele, aonde tu passar, aonde tu estiver. Tem que tu ter passando necessidade, com falta de emprego, faltando tudo dentro da tua casa. Mas se você lembrar dessa palavra e você começar a colocar ela na sua casa, dia e noite, nem que você não está vendo resultado, porque não é de um dia para o outro que você vê resultado. Né? Não é no dia para o outro que você vai ver o resultado, mas se você puxar de noite, buscando, orando, estudando a Bíblia, Senhor, eu quero conhecer mais, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu te garanto que Deus vai abrir as portas, Deus vai te começar a ver. Não é só, a gente não tem que correr nem só atrás de ouro, nem de prata, não. Mas sim atrás da palavra de Deus, assim atrás do Senhor Jesus Cristo, do nosso único verdadeiro Salvador de nossa vida. Porque Deus veio para isso. Se Deus veio para nos ensinar, se Deus deixou os mandamentos dele na terra, foi para nos ensinar, foi para nos dizer, para nós não andar nos caminhos que não é para nós andar. Mas sim para nós levar o nosso evangelho para outras pessoas, pregando o evangelho, como Deus fala, os quatro cantos do mundo. Deus usa até quem não sabe a ler. Deus ensina para pegar a palavra dele, buscar a palavra.
E nós temos que abrir a porta do nosso coração, porque com o coração fechado, com o coração magoado, com o coração cheio de dor, cheio de dúvida, nós não chegamos em lugar nenhum. Nós não tem como nós receber o nosso milagre. Nós não tem como nós conhecer a Bíblia, não tem como nós conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, se realmente nós não abrir o nosso coração totalmente a Ele. Entendeu? Abrir o coração, se entregar, se lançar totalmente a Ele. Por que essa mulher está falando isso? Porque tantas as coisas aconteceram na minha vida e eu só reclamava, só chorava, só reclamava. E aí passou um tempo, eu comecei a buscar. Comecei a ler, comecei a buscar a palavra, comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler, comecei a estudar a Bíblia, mesmo com a minha leitura bem pouquinho, que eu estudei bem pouquinho. E eu comecei, eu quero conhecer mais, Senhor, eu tenho sede de Ti, Senhor, eu quero Te conhecer mais, Senhor. Senhor, não aguento essa vida, eu quero isso, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, não a minha vontade. Porque nossa carne, ela depender dela, ela faz a vontade dela, o nosso coração manda. Entendeu? Então, nós não temos que fazer a nossa vontade, não. Nós temos que buscar a nossa vontade em Deus. É na palavra do Senhor Jesus Cristo, é a palavra que salva a vida. É a palavra que te sustenta, é a palavra que te alimenta. É a palavra. E outra, que você pede oração a pessoa, e se você também não estiver buscando por ti também, se aquela pessoa está orando, isso não, mas eu não estou vendo o resultado daquela oração. Não estou vendo o resultado daquela oração. Mas você não sabe que Deus está trabalhando. É só você também se posicionar e fazer o mesmo, orar. Porque eu não pedi oração a essa pessoa. Eu pedi outras pessoas, mas eu não pedi essa pessoa. Mas só no pensamento. Eu disse, Senhor, eu quero assim. E comecei a buscar a palavra. E Deus começou a dizer que a palavra dele sim salva a vida. Porque ele é médico dos médicos. Ele é o advogado, ele é Deus de justiça, de milagre. Ele é Deus daquele caos que você pode ter na justiça e nunca foi resolvido. Mas se tu se posicionar nessa palavra, crer, confiar, como eu disse assim, se você crer, você pedir e ter fé, pode esperar que a palavra venha. Venha o que você quer, o que você está te pedindo para Deus. Ele faz o milagre acontecer. Assim fala o Filho do Homem. Não tenha esquecer de mim, Senhor. Teu coração guarde meus mandamentos. Provérbio 3 e 13. Provérbio, mandamento. Porque ele te entregará de longevidade, o anos que dá vida, paz, e não te desamparou. Benignidade de fidelidade até os teus pescoços, escravos, as na tábua do teu coração. Acharei graça no bom entendimento ao Senhor Deus do homem. Confia no Senhor tudo no teu coração, na tua oração, e não tribui no teu próprio entendimento. Reconhece todos os teus caminhos e ele te direitará as tuas veredas, e não seja sábio o teu próprios olhos, até que o Senhor afasta de todo mal. Isto será saudamos para teu corpo, vigor para os teus ossos. A oração do Senhor como teus bens, e cumprimentaremos parte de todos os teus do Senhor. Esse achará o teu celeiro, ele encherá o teu celeiro da fartura, e transbordarão o vinho os teus lágrimas. Filho, não rejeite a corrupção do Senhor, e não te aborrece como sua ira. Pressão, porque o Senhor repreender aquele que ama assim como o Pai e o Filho, que é bom
Bem-aventurados, porque o homem que enche sabedoria do homem produz conhecimento, e que ele melhora a sua mercadoria da sua boca, que sai conhecimento do entendimento, e ele vencerá da verdadeira sabedoria, para que os retos escudo, para que os que caminham na sinceridade. Até aqui, gente, a palavra é essa. Então, a palavra, gente, é essa. Tá bem aqui, ó, viu? Essa é a palavra. É a palavra de Deus. Essa palavra, gente, é que nos alimenta, é que nos faz forte. Mesmo que nós estejamos passando por uma tribulação, mesmo que nós estamos dizendo assim, tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço, eu oro de dia, eu oro de noite, mas Deus não está vendo a minha oração. Não fale isso, porque você não sabe, Deus está ali vendo. E como nós abrimos nossa boca, o inimigo já pega o que é nosso. Aí nós fica só chupando o dedo. Mas se nós pedir Deus, bota um zip na minha boca, fecha minha boca, para mim não falar muito o que eu falo, o que eu não deixo falar. Entendeu? E fechar e olhar, pedir sabedoria no nosso coração, na nossa vida. Ser uma pessoa sábia, uma pessoa cheia da palavra de Deus, da presença do Senhor. Porque como a gente está cheio, a gente não consegue ver defeito nas pessoas. Mas sim, mesmo que a pessoa tenha defeito, a gente não consegue mais ver. A gente começa a ver com outros olhos, começa a mudar a diferença, começa a fazer, entendeu? Porque não é nós que faz a diferença. Como a gente começa a conhecer a palavra, começa a buscar dia e noite na palavra, a gente começa a ver uma nova vida, uma nova história. E Deus começa a mudar. E a gente começa a ter misericórdia das pessoas, muitas vezes que têm ofendido a gente começa a amar, começa a gostar das pessoas. A gente começa a perdoar, porque Deus diz que nós temos que perdoar o nosso irmão. Nós não temos que guardar rancor e ódio no nosso coração. Porque se tudo nós puder guardar rancor e ódio, aquilo ali ele contamina o coração da gente. Ele deixa o nosso coração amargurado. Nós estamos dando espaço, né, para Deus, que fala na palavra de Deus que não é Ele que habita, como a gente começa a guardar mágoa no nosso coração, guardar ódio no nosso coração. Deus se afasta de nós. Porque Deus, Ele disse ainda, se bater numa face, dê o outro lado. Ele não diz para você se bater de um lado, você remete, você dá no outro lado da pessoa. Não, ele diz, se a pessoa bater na sua face, dê o outro lado. Ame como eu amo. Respeite como eu respeito. Perdoe como eu te perdoo. É isso que Deus fala. Entendeu? Ah, mas para mim perdoar, eu tenho que estar lá dentro da casa. Não, perdoe, pronto. Deus está vendo seu coração. Deus está vendo o teu interior. O que tu faz, o que tu deixa de fazer. Não é a mulher, não é o homem, mas sim a palavra de Deus que ensina os seus servos e as pessoas dele. Que ele diz que ele ama as pessoas que fazem a obra dele. Aquele que está lendo a palavra, aquele que está estudando, aquele que está realmente interessado de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E ele disse que você está realmente querendo me conhecer, está querendo me conhecer, quer me conhecer cada vez mais. Entre nas minhas palavras, entre na Bíblia Sagrada, entre nos meus mandamentos e crava no seu coração e comece a buscar a mim, porque você não vai estar sozinho, você vai andar comigo. Aonde eu estiver, você está comigo. Aonde eu andar, você andará comigo. Ele fala assim, a palavra dele, a Bíblia fala sobre isso. E se você estudar no profundamente, você vai ver que a Bíblia fala. Porque até o mesmo que não tem estudo, conhece um pouco da palavra de Deus. E Deus disse que aquele que
ele escolheu para servir a ele. Ele tem escolhido muitas pessoas, mas algumas pessoas querem servir a ele. Nem todo mundo quer estar fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, porque assim como ele foi atacado como esterro, nós também somos atacados. Não é só ele, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu na cruz, deu a vida dele por nós, comprou nossa vida com sangue. Então ele fala, assim como foi atacado com esterro, eu também fui atacado, que xingaram o Senhor Jesus, disseram coisa com o Senhor Jesus. Nós também somos a mesma coisa do Senhor, porque ele diz, semelhante àquele que serve a minha palavra, semelhante a mim, aquele que prega meu evangelho aos quatro cantos do mundo, não importa seja dentro de casa da casa de Deus, não importa que seja na rua, mas se levar a palavra de Deus, eu estarei com ele, porque ele é sincero, ele é vivo, ele é Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus Santíssimo. Ele faz o milagre acontecer. E ele fala que você está falando a minha palavra. Se você está pregando, não está falando da vida dos outros, mas está buscando a mim, clamando e querendo falar comigo todos os dias. Eu não te deixarei só, eu estarei contigo na tua batalha, eu estarei contigo no teu caminho. Se você não se afastar dos meus caminhos, sempre eu estarei no teu caminho, te ensinando o que é certo. Porque o Pai também, ele é um Pai poderoso, ele também ele dá disciplina nos filhos dele. E ele diz que como ele disciplina os filhos dele, e muitas vezes os filhos dele não obedecem, muitas vezes os filhos dele, daquele momento, os filhos dele começam a se afastar da casa do Senhor e não volta mais para a casa do Senhor e começa a fazer tudo errado de novo. Mas Deus, ele é como nossa mãe, como nosso pai, ele dá nossa disciplina. Porque Deus, ele diz que nos ama. Ele ama nós de tal maneira que ele deu a vida dele por nós. E essa palavra é para nós que crê, para nós que acreditamos, é para nós que confiamos na palavra do Senhor, é para nós que temos fé no Senhor Jesus Cristo, no Deus Santíssimo, Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Jacó, Isaac e Abraão. O Deus Todo-Poderoso, porque ele abre porta. Aonde não tem porta, ele abre. Aonde a porta está fechada, ele está lá contigo. Ele abre porta de emprego. Ele te leva a saúde, ele te leva a prosperidade, ele te leva a bênção, ele te leva a felicidade, ele te leva amor, ele te leva perdão. Ele te ama. Não é eu que falo, mas sim a palavra de Deus que fala sobre a Bíblia. Se você for ler a Bíblia em Provérbio, se você for ler a Bíblia em Zacarias, se você for procurar em Mateus, se você andar na palavra do Senhor Jesus Cristo, você vai ver que o Senhor fala. E não importa porque minha leitura seja pouca, mas importa o que Deus fala. Porque Deus diz que não veio buscar rostinho bonito, não. Não veio buscar o que ele acha, não. Ele veio buscar o que está dentro do teu coração, do teu interior. Ele quer conhecer o que tu é, não é o que tu faz. O que ele quer conhecer é o que tu faz para ele. Não é que tu tem vergonha da Bíblia, de andar com a Bíblia debaixo do braço, não. Porque como a gente anda sem a Bíblia, a gente anda nu. Porque Deus, ele fala que nós temos que usar nossa palavra, nossa arma é a palavra, é a Bíblia. Essa é a nossa palavra. É a palavra de Deus que nos enche. É a palavra de Deus que salva a vida. É a palavra de Deus que tira do poço, do buraco. É a palavra de Deus que tira da onde tu não vê nem lugar para tu levantar. Muitas vezes tu tá sem força, até para se levantar, até para abrir a boca para falar. Mas ele te enche. Ele te enche, te enche, te enche, enche. E você se sente uma nova criatura na presença do Senhor Jesus Cristo. E eu deixo essa palavra. E vocês, eu agradeço essa palavra de Deus. Eu entrego a vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Busca mais a Bíblia. Lê mais a palavra. Te enche da palavra.